Unidade 3, a Constituição Federal e a conquista da cidadania. Os direitos do trabalhador brasileiro. Aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da cidadania. Cidadão é a pessoa física, nacional, nata ou naturalizada, no pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, aquele que possua título de eleitor, cujos direitos não estejam perdidos ou suspensos. O contrato social é a passagem do estado de natureza à sociedade civil. É uma espécie de acordo pelo qual os homens abrem mão de parte de sua liberdade, concordando em transferir a um terceiro, o Estado, o poder para criar e aplicar as leis. Os conceitos de cidadania e cidadão são recuperados para valorizar a participação dos indivíduos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade. Esses indivíduos, por força do contrato social, um tipo de acordo, abrem mão de parcela de sua liberdade para o Estado e recebem em troca a segurança, a proteção do Estado, que tem a partir daí poder para criar e aplicar as leis. Ao mesmo tempo, o Estado se submete também às normas jurídicas, tendo assim o cidadão proteção contra o Estado autoritário e antidemocrático. As garantias constitucionais e a soberania popular. Apresento 3 conceitos. O plebiscito é uma forma de consulta direta ao cidadão, em que ele se manifesta sobre um assunto de extrema importância, porém, antes que uma lei sobre um determinado tema seja estabelecida. Atentem bem, antes. Referendo é uma forma de consulta popular pela qual a população, em condições de exercer o direito do voto, é chamada a manifestar-se sobre uma lei de importância relevante, só que após ela ter sido elaborada e aprovada pelos órgãos competentes. Você se lembra que no dia 23 de outubro de 2005, os eleitores brasileiros compareceram às urnas para votar tópicos do referendo sobre o desarmamento. Portanto, o desarmamento foi um referendo. Iniciativa popular é o direito que os cidadãos brasileiros têm de apresentar projetos de lei, e não lei, mas sim projetos de lei, para serem votados e eventualmente aprovados pelo Congresso Nacional. Para os cidadãos apresentarem um projeto de lei, é necessária a assinatura de 1% dos eleitores do país, distribuídos em pelo menos 5 estados brasileiros. Na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 1º e 14, vemos garantidas as democracias representativa e participativa, que se dão pelo exercício da soberania popular, que se realiza pelo voto direto, secreto e com igual valor para todos. O voto é garantido tanto pelo plebiscito, quanto pelo referendo, quanto pela iniciativa popular. Direitos e deveres individuais gerais. Muito importantes os artigos 5º e 7º. Dentre os direitos e deveres elencados nesses artigos, destacam-se a igualdade perante a lei, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de consciência, o direito à privacidade, a liberdade de associação, de locomoção, o direito do consumidor, o direito de propriedade. A Constituição Federal de 1988 consagra também os chamados remédios constitucionais, habeas data, habeas corpus e o mandado de segurança. Dou um enfoque maior para o mandado de injunção e a ação popular,
que também são remédios constitucionais, porém não estão na apostila de vocês. A lei não prejudicará os seguintes direitos: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Os direitos sociais na Constituição Federal, contradições e perspectiva. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. A alimentação ela foi inclusa com a emenda constitucional número 64 de 2010 e não se encontra na apostila de vocês. O trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Educação como processo mediador de transformação. Portanto, a educação é muito importante dentre os direitos sociais. Fundamentos de legislação trabalhista brasileira. 1. Identificação profissional. Deve ser feita por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Serão feitos registro de identificação do empregador e anotações relativas ao contrato de trabalho, tais como data de admissão, salário, horário de trabalho, férias, rescisões de contrato e outros relativos ao FGTS e à Previdência Social. É necessário também o registro de empregados, que, independente da atividade do empregador, será obrigatório sua manutenção, adotando livros de registros ou fichas, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Duração da jornada de trabalho. Ela não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Regra geral, não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Deverá haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso do empregado. 3. Remuneração. Temos o salário maternidade, que é o direito a 120 dias de licença, regra geral. Temos o salário família, é pago uma conta de salário família por filho até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Gratificações, férias, FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em que o empregador deposita 8% sobre o seu salário, sobre o salário do empregado. Temos a suspensão do contrato de trabalho, a duração do contrato de trabalho e a despedida por justa causa. Temos alguns temas importantíssimos dentro do direito do trabalho, como, por exemplo, o assédio moral. O assédio moral é a prática de violência psicológica contra o empregado. Alguns exemplos que configuram assédio moral são expor o funcionário a situações humilhantes, exigir que ele cumpra metas inatingíveis, delegar cada vez menos tarefas alegando incapacidade do trabalhador. Isso afeta o psicológico do empregado. Negar folgas e emendas de feriado quando outros empregados são dispensados. Agir com rigor excessivo e reclamar dos problemas de saúde do funcionário. Pegar no pé do funcionário, digamos assim. Outro tema importante é o desligamento do empregado. E eu chamo a atenção para o aviso prévio. Terá direito ao aviso prévio de 30 dias corridos, a contar do dia seguinte ao do recebimento do aviso, tendo 2 horas livres por dia no começo ou no fim do expediente, ou 7 dias úteis seguidos.
Direito de greve, um outro tema importantíssimo dentro do direito do trabalho. O exercício de greve é amparado legalmente com a suspensão coletiva temporária e pacífica, atentem bem, pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços, quando o empregador ou a entidade patronal correspondente tiverem sido comunicadas com antecedência de 72 horas nas atividades essenciais, como por exemplo transporte urbano, e 48 horas nas demais. A greve também é lícita quando não for contra decisão judicial. Muito obrigado. Até nossa próxima aula. Bons estudos.